vamos ler do versículo 4 a 8. Atos capítulo 1, dos versículos 4 a 8. Nós começamos o ano com uma série de mensagens sobre de volta à essência, em cima da palavra profética que o Senhor nos deu, que esse seria o ano de voltar à essência e de viver todas as promessas que Deus tem para nós. E nós começamos falando sobre voltar à essência da vida cristã. Todas essas mensagens estão no nosso canal no YouTube. No último domingo nós iniciamos uma série de volta à essência da igreja cristã. Voltarmos a ser a igreja no modelo da igreja primitiva. Porque é muito comum em qualquer área da nossa vida, à medida que o tempo vai passando, às vezes como casal, a gente vai perdendo a essência, aquilo que nos fez um casal feliz, que nos fez um casal abençoado no início da relação. As coisas vão se tornando comuns, a gente vai deixando algumas coisas para trás. E é sempre bom de tempos em tempos a gente fazer uma avaliação, uma autoavaliação da nossa vida. Eu faço muito isso da minha vida pessoal, da minha vida como pai, como profissional, como pastor, como ovelha, como filho, para que eu possa identificar algumas coisas que eu posso ter deixado para trás que eu não deveria ter deixado. E às vezes como igreja é muito perigoso também a gente, à medida, principalmente quando a igreja vai crescendo, é muito arriscado você perder a qualidade. É possível sim você ter quantidade e qualidade, é possível, mas a gente precisa estar atento. E nós começamos domingo passado uma série sobre de volta à essência da igreja cristã, onde nós falamos sobre sermos uma igreja cheia do Espírito Santo. Nós vimos que nós podemos ser cristãos e podemos ser uma igreja que tem o Espírito Santo, mas não é cheia do Espírito Santo. O livro de Atos, que é onde registra o início da igreja primitiva, Jesus, antes dele ascender aos céus, ele dá um mandamento para os discípulos. Ele diz: vocês vão ficar em Jerusalém e não vão sair daí enquanto a promessa que eu vou fazer para vocês não se cumprir. E qual era a promessa? Vai descer sobre vocês o Espírito Santo. Vocês vão ser cheios do Espírito Santo. E só então vocês vão pela Judéia, Samaria e até os confins da terra. O que ele estava dizendo? Ele estava dizendo: vocês, a obra que eu tenho para vocês fazerem, a missão que eu tenho para vocês cumprirem, a igreja que eu quero que vocês sejam, vocês jamais vão conseguir ser e jamais vão conseguir cumprir a missão se não for no poder do Espírito Santo. E às vezes a gente como igreja, o tempo vai passando e é muito perigoso a gente achar que a gente sabe fazer o negócio. Sabe, a gente começa a liderar um ministério e daqui a pouco a gente acha que a gente já sabe. A gente vira um profissional do ministério e a gente acha que já não precisa mais da direção, da manifestação do poder do Espírito Santo. A gente aprende a fazer igreja, podemos dizer assim. Eu já sei, 20 anos de ministério, já vou fazer 20 anos de ministério, já abrimos 8 igrejas, as igrejas estão crescendo, e aí vem o risco de você achar, primeiro, que é você que está fazendo. Segundo, se você acha que é você passa por tabela a achar que você não precisa mais do Espírito Santo. Que as coisas podem acontecer sem o poder do Espírito Santo. Nós jamais seremos a igreja que Jesus deseja que nós sejamos. Nós jamais seremos o cristão que Deus espera que nós sejamos. Sabe, se não for através de uma vida cheia do Espírito Santo. Tem coisas na nossa vida que só o poder do Espírito Santo vai nos capacitar a vencer, a mudar. Só o Espírito Santo tem o poder de nos aperfeiçoar, de nos santificar, de santificar não só nossas ações, mas de santificar nossas motivações, sabe, de santificar. A Bíblia diz que se a primeira parte daquilo que entregamos ao Senhor for santo, todo o restante será santo. Nós precisamos entender que jamais seremos uma igreja. Nós podemos até ser uma igreja que agrada o mundo, uma igreja bonita e uma igreja de Deus aos olhos humanos, e não sermos uma igreja de Deus aos olhos de Deus. Nós podemos muito bem estar recebendo os aplausos das pessoas, da cidade, sabe? Nós podemos estar ouvindo das pessoas: cara, vocês estão fazendo um trabalho incrível, e a gente corre o risco de chegar no céu
e não termos sido um cristão ou uma igreja que agrada ao Senhor. E a única maneira da gente não correr esse risco é sendo uma igreja cheia do Espírito Santo. Sabe, assim como a gente jamais vai cumprir o propósito dele para nós como igreja aqui na terra, se não formos uma igreja cheia do Espírito Santo. Eu quero dar continuidade a esse tema hoje. Sabe, capítulo 1, versículo 1 a 4 diz assim, em meu livro, do versículo 4 ao versículo 8. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta, não foi um conselho? Foi uma ordem. Uma ordem é diferente de um conselho, sim ou não? A ordem, você tem a opção de obedecer? Não. E deu-lhes esta ordem. Qual foi a ordem? Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. E essa palavra batizado no original é a mesma para imergidos, mergulhados, encharcados, ou seja, completamente cheios. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, é nesse tempo que vai restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu, eu acho incrível essa resposta de Jesus. Não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Amém? O texto diz que Jesus fala para eles que quando o Espírito Santo descesse sobre eles, eles receberiam poder. E essa palavra poder no original, ou essa palavra no grego é dunamis, que é a palavra da mesma origem da palavra dinamite. E essa palavra dunamis, ela significa força, poder e habilidade. Então Jesus estava dizendo, vai descer o Espírito Santo sobre vocês, e vocês vão receber não só habilidade, mas vão receber força, poder, ou seja, capacidade para cumprir a missão que eu vou dar para vocês agora. Depois que vocês receberem o Espírito Santo, depois que vocês forem cheios, porque na verdade eles já tinham o Espírito Santo, nós vimos isso na mensagem passada. Eram os apóstolos, eles já eram crentes. Jesus já deixa claro que eles já tinham o Espírito Santo, mas eles não eram cheios. E aí é algo completamente diferente. Eu quero repetir o que eu fiz domingo passado. Tem água nesse copo, não dá para você ver, porque ele não é transparente, mas tem água. E essa água que está aqui, ela está alcançando somente o copo, sim ou não? Era como os discípulos estavam. Jesus disse que quando o Espírito Santo descesse sobre eles, ia acontecer isso aqui, ó. E agora a água já não alcança mais só o copo, mas ela vai espalhando e ela vai alcançando vários outros lugares. É isso que Deus quer para mim e você como cristão e para nós como igreja. Não apenas que nós tenhamos o Espírito Santo em nós, mas que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Para que na medida que nós estivermos cheios do Espírito Santo, isso alcance não somente a mim, mas alcance a minha casa, a minha família, o meu vizinho, o meu bairro, a minha cidade, o meu país, as nações e os confins da terra. Quem está me entendendo? Somente uma igreja cheia do Espírito Santo vai se preocupar em alcançar para Cristo pessoas que elas nunca viram e nunca vão ver. Alguém que não está cheio do Espírito Santo está preocupado consigo e no máximo com a sua casa, porque tem crente que nem com a sua família ele se preocupa em salvar, nem pelos de casa ele ora para se converter. Imagina por alguém que ele nunca viu e nunca vai ver. É por isso que ele diz, o Espírito Santo ele vai dar para vocês a habilidade, vai dar força, vai dar o poder para que vocês possam cumprir. Agora, eles precisariam desse poder para quê mais? Eu quero ver algumas razões com vocês pelas quais
Deus sabia que eles precisariam desse poder para depois saírem de Jerusalém. Primeiro, eles precisavam do poder do Espírito Santo, serem cheios do Espírito Santo, para eles saírem do campo da especulação para o terreno da ação. Olha o que é que vai dizer o versículo 6. Depois de Jesus dizer para eles o que era para eles fazerem, esperar a descida do Espírito, e o que era para eles fazerem depois que eles recebessem a plenitude do Espírito, olha com o que os caras estavam preocupados. Olha o que eles perguntam para Jesus. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vai restaurar o reino a Israel? Nada a ver com o que Jesus tinha dito para eles. Nada a ver. Os discípulos estavam perdendo foco. Eles estavam preocupados com o que não lhes competia. Jesus diz assim: ei, isso não compete a vocês. Os tempos e as épocas competem somente a Deus, que reservou isso pela sua própria autoridade. Numa outra tradução diz pela sua própria soberania. Eles estavam preocupados com coisas que não era para eles estarem preocupados. E não estavam preocupados com aquilo que Jesus estava dizendo que eles deviam se preocupar, que era em esperar pela vinda do Espírito Santo, e na hora que recebessem, sair e cumprir a missão. Sabe, é incrível como tem pessoas que conseguem se preocupar em querer saber o sexo dos anjos. Tem gente que me manda mensagem no direct pelo Instagram, querendo saber, me fazendo perguntas, que, sabe, como se querendo discutir qual é a cor do cavalo que Jesus vai vir montado. Eu falo: querida, eu não quero saber qual é a cor do cavalo. Eu estou preocupado que quando ele vier, se for no cavalo, se for de avião, de helicóptero, se for do que vier, eu quero estar pronto. Eu quero que ele me encontre pronto, sabe, vivendo a vida que ele me chamou para viver, vivendo em santidade e cumprindo o propósito dele para a minha vida. É com isso que eu estou preocupado. Sabe, tem gente que está preocupado com as questões teológicas. Sabe, teologia é importante? É. Mas se a gente não tomar cuidado, tira a gente do foco. Se você observar hoje os maiores teólogos, os caras não ganharam uma vida para Jesus. Teologia é importante para nos dar base naquilo que nós falamos, para nos dar conhecimento. Sabe, eles precisavam estar focados. Tem gente que consegue estar preocupado com coisa que não tem nada a ver, quando na verdade existem muitas coisas que eles precisavam se preocupar em aprender, e outras que eles precisavam se preocupar em colocar em prática, porque já sabiam. Eu me preocupo muito em aprender cada vez mais da Bíblia. Eu estudo a Bíblia todos os dias. Ainda bem que minha esposa chegou na hora que eu falo isso. Todos os dias eu estudo a Bíblia. Eu durmo estudando a Bíblia, porque depois que eu estudo durante o dia, de manhã geralmente, à noite eu vou dormir, eu boto um fone e eu durmo ouvindo alguém falando sobre algum tema da Bíblia. Todos os dias. Mas eu vou dizer uma coisa para você: a minha preocupação maior não está com o que eu ainda não conheço. Minha maior preocupação está em viver e colocar em prática aquilo que Deus já me ensinou. Embora eu devo e continuo me preocupando em aprender mais, mas a minha maior preocupação é em botar em prática aquilo que Deus já me ensinou. Por quê? Porque é isso que Ele espera de mim e de você. Deus nunca vai esperar de você obediência numa área que Ele ainda não te ensinou. Mas aquilo que você já sabe, é aquilo que Ele espera de você. Sabe, tem gente que está preocupado com um monte de coisa. Sabe, eles estavam perdendo foco. Os discípulos precisavam estar focados no que foi dito a eles. No que eles deveriam fazer era o quê? Ficar em Jerusalém até serem cheios do Espírito e depois saírem para cumprir a missão deles de testemunhar acerca do que Cristo tinha feito na vida deles, acerca do que eles tinham visto. Eles viram Jesus morrer, mas eles viram Jesus ressuscitar e eles iam ver Jesus ascender aos céus. Ele diz: depois que vocês forem capacitados, vocês vão se espalhar. Era nisso que eles deveriam estar preocupados. Um cristão que não é cheio do Espírito Santo facilmente perde o foco, se distrai e passa a se preocupar com aquilo que não é responsabilidade sua e deixa de fazer aquilo que é responsabilidade dele. Sabe, Jesus
sabia que eles precisavam do Espírito, do poder do Espírito Santo para saírem do campo da especulação e entrarem no campo da ação. Um cristão cheio do Espírito Santo, ele vai estar preocupado em se tornar e em fazer o que Deus espera dele, e não em fazer as suas próprias vontades. Ele não está preocupado em converter ninguém. Você já viu o crente que quer converter os outros? Aqui não tem ninguém não, mas quando eu viajo para pregar, eu encontro uns. O cara, meu amigo, ele quer obrigar o cara a se converter. Aí ele começa na boa. Aí quando ele vê que o cara começa a arrumar desculpa, aí ele apela. Ele diz: se tu morrer, tu vai para o inferno. E não sei o quê. E a tua família tá... A Bíblia diz que converter o homem do pecado, da justiça e do juízo, só o Espírito Santo pode fazer. Tem gente querendo converter as pessoas, quando na verdade você deveria estar apenas falando do testemunho daquilo que Deus fez na sua vida, falando que Jesus cura, falando que Jesus liberta, falando que Jesus salva, levando pessoas a Cristo, trazendo pessoas para a igreja, convidando pessoas para o GC, sabe, dando um bom testemunho do caráter de Cristo na sua vida. E deixa o resto com o Espírito Santo. Aí o cara fica enchendo o saco e dá um mau testemunho. Ou seja, ele quer fazer o que não é o papel dele e deixa de fazer o que é a parte dele. Perde o foco. Mas um cristão cheio do Espírito Santo, ele está preocupado com a coisa certa. Ele está preocupado em levar pessoas ao conhecimento do Evangelho, seja de que maneira for, seja através do seu testemunho no trabalho, na escola, na faculdade, no bairro, com os vizinhos, no pickleball, sabe, no futebol, onde ele estiver, ele está preocupado em dar um bom testemunho, para que através da vida dele as pessoas vejam que vale a pena servir a Jesus. Porque ele sabe que convencer alguém do pecado, só o Espírito Santo, querido. Tem mulheres que querem convencer o marido a parar de beber falando. A Bíblia diz: a mulher sábia, sem palavras, mas é sem com S, não é sem com C. Acho que elas pensam que é sem com C, é 100 palavras por minuto, eu tenho que falar. Querido, se reclamar, se falar, se ficar buzinando no ouvido, enchendo o saco, fizesse alguém parar de beber, eu tinha parado de beber muito tempo antes do que eu parei. Porque minha esposa, qualquer esposa, né? Reclama, é normal. Mas sabe qual foi o dia que eu parei? No dia que o Espírito Santo, no dia que eu tive um encontro real com Jesus, no dia que o Espírito Santo me convenceu. E o que eu preciso fazer como esposo ou como esposo? O que eu preciso fazer pelos meus filhos? Sabe, é o que? É orar, é interceder, é botar o joelho no chão, sabe, é fazer aquilo que é o nosso papel, é pregar o Evangelho, é nos posicionarmos. Sabe, o cristão cheio do Espírito Santo, ele vai estar preocupado em ter uma vida de oração, em ter uma vida de leitura e meditação da palavra, em congregar fielmente, que a Bíblia diz, Hebreus 10, 25, que quanto mais se aproxima o grande dia, mais nós devemos nos reunir como igreja. Sabe, ele vai estar preocupado em ter comunhão com os irmãos, ele vai estar preocupado em estar no GC, em ser discipulado. Por quê? Porque ele sabe que todos esses momentos vão fortalecê-lo como cristão, para que ele possa dar um bom testemunho e cumprir o propósito de Deus para a vida dele. A gente precisa, como igreja, se preocupar com a coisa certa. Tem gente preocupada com tudo, menos com o que Deus gostaria que ele estivesse preocupado. Tem gente preocupado com a vida dos outros, enquanto que a vida dele está com um monte de coisa para alinhar diante de Deus. Está querendo mudar a vida dos outros, quando tem tanta coisa para mudar na vida dele. E a Bíblia vai dizer, antes de tirar o cisco do olho do irmão, tira a trave do teu primeiro. Mas por quê? Porque a gente não está cheio do Espírito Santo. E o religioso é aquele que ele tem o Espírito Santo, mas ele vive a vida dele do jeito que ele quer. O Espírito Santo não está no controle da vida dele. A grande pergunta é: como que está o teu relacionamento com Deus? Como que está a tua vida de intimidade com Deus? Relacionamento. Não estou falando com a igreja. Primeiro é com Deus. Você ora todos os dias?
Você lê e medita na palavra, você alimenta o seu espírito todos os dias. Como que está o teu relacionamento com a tua igreja local? Você está envolvido em alguma coisa da tua igreja local? Você está servindo? Você está usando o dom e a habilidade que Deus te deu? Lembra, poder do Espírito fala de força, poder e habilidade. Dom, talento. Você está usando? Você está sendo útil no reino? Ou você está igual aquela figueira estéril? Você está sendo cuidado, sendo pastoreado? Você está deixando Deus usar a sua vida para cuidar de alguém? Porque a Bíblia diz que nós devemos orar uns pelos outros, cuidar uns dos outros, servir uns aos outros. É isso que uma igreja cheia do Espírito Santo está preocupada em fazer. Jesus morreu por pessoas. Sabe, essas são as preocupações de um cristão cheio do Espírito Santo. E eu acho interessante a resposta de Jesus para os discípulos. Quando eles perguntam, então quer dizer que é agora que o Senhor vai revelar as épocas e tal? Na minha versão, Jesus disse assim: não é da conta de vocês. Não é da sua conta. Vão se preocupar com o que eu disse para vocês se preocuparem. Olha só o que Jesus diz. Ele lhe respondeu: Jesus é um lorde. Não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Está dizendo, vocês estão me perguntando, não interessa para vocês. Vão se preocupar com a vida de vocês. Vão esperar a descida do Espírito Santo, do jeito que eu falei. Quando o Espírito Santo descer, vão fazer o que eu mandei vocês fazer. É com isso que vocês têm que estar preocupados. Ponto, é o que Jesus disse para eles. Parem de se preocupar com aquilo que não é papel de vocês. Jesus é tão claro. Eu creio que se fosse lá no Ceará, onde a galera é bem educada, ele dizia, não é da sua conta, vá cuidar da sua vida. Jesus, ele diz, não compete para vocês. Vão buscar ser cheios do Espírito Santo para poderem cumprir a missão que eu dei para vocês. É só isso que eu quero que vocês façam. Então, eles precisavam de poder para quê? Para sair do campo da especulação e entrar no campo da ação. Sabe, a gente precisa sair do campo da especulação, onde a gente está se preocupando com um monte de coisa que Deus não pediu para a gente se preocupar, e nos preocupar com aquilo que Ele nos mandou fazer. Essa consultoria que nós estamos fazendo, um dos primeiros objetivos é o quê? É identificar o que nós estamos como igreja, de repente, fazendo que está tirando o nosso foco. Porque às vezes como igreja a gente se distrai com algumas coisas. Porque qual é a missão da igreja? A missão de Cristo para a igreja? Diga comigo, diga ser, diga mais forte, ser e fazer discípulos. Só isso. Agora o como nós vamos fazer isso, beleza, são processos, mas não dá para ser uma igreja cristã se nós não formos uma igreja que é discípulo e uma igreja que faz discípulos. Não dá para dizer que é um cristão se você não é um discípulo de Cristo. E não dá para você dizer que é um discípulo de Cristo se você não faz discípulos. Porque Ele disse, ide por todo mundo pregai o Evangelho, fazei discípulos de todas as nações. E às vezes a gente está se distraindo com um monte de coisa, evento, isso, aquilo e tal, que não são errados em si mesmo, desde que a gente não deixe de cumprir a nossa missão como igreja. Desde que a gente não deixe de fazer aquilo que Ele nos mandou fazer. Segundo lugar, eles precisavam do Espírito Santo para perdoar. Se tem uma coisa que o ser humano só consegue fazer pelo poder do Espírito Santo, é liberar perdão. A nossa carne não perdoa. E nem pede perdão. Por quê? Porque a nossa carne é dominada pelo orgulho, pela soberba, pela vaidade. Sabe, a segunda razão pela qual os discípulos precisavam do poder do Espírito Santo era para perdoar. As antigas barreiras raciais, culturais e religiosas, sabe, que existiam, que separavam os samaritanos dos judeus, elas precisavam ser quebradas. Existia uma barreira cultural, religiosa, sabe, entre os judeus e os samaritanos.
E o mapa traçado por Jesus para os discípulos incluía Samaria, os samaritanos, onde com certeza os judeus não planejavam ir. Nos planos deles não estava passar por Samaria, porque eles não queriam papo com os samaritanos. Lembra da história de Jonas? Jonas foge, não vai para Nínive, por quê? Porque ele não queria que Nínive fosse salva, porque Nínive vivia no nível de pecado que ele não queria. Se Jesus tivesse deixado a critério dos discípulos, dizer, vocês vão receber o poder do Espírito Santo, depois vocês vão por onde vocês quiserem, eles não passariam por Samaria. O poder do Espírito Santo, ele nos capacita, sabe, como igreja, a amar até os nossos inimigos. Esse é o desafio da igreja cristã. Amar aquele que nos ama, a Bíblia diz que até o ímpio faz. Sabe, onde o verdadeiro evangelho chega, onde existe uma igreja verdadeira, cheia do Espírito Santo, os muros da inimizade, eles são derrubados. O problema é que a gente está tão distraído com outras coisas e não nos enchemos do Espírito e queremos fazer coisas na carne e que a nossa carne não tem vontade nenhuma e nem força para fazer. Lembra? Poder é dunamis. Habilidade, força e poder. Alguém cheio do Espírito Santo vai ter força e poder para fazer aquilo que, se ele não tiver cheio do Espírito Santo, ele nunca vai ter coragem e nem capacidade para fazer. É por isso que a gente não consegue ser o cristão que a gente gostaria de ser. Por quê? Porque para você ser o cristão que Deus te chamou para ser, só vivendo uma vida cheia do Espírito Santo. Porque tua carne não gosta de perdoar, tua carne não gosta de pedir perdão, tua carne não gosta de servir, você gosta de ser servido. A não ser que tenha algum anjo aqui no nosso meio. Mas se você é humano como eu, é disso que a gente gosta. Sabe, pelo poder do Espírito Santo você consegue fazer coisas que você jamais faria. E assim você cumpre o propósito de Deus, ou seja, você dá um bom testemunho acerca de Cristo. Sabe quando que a gente dá um bom testemunho acerca de Cristo? Quando a gente faz o que as pessoas não esperavam que a gente fizesse. Quando a gente age de maneira completamente contrária à natureza humana. Aí eu imagino que é quando Deus olha para nós e diz assim: valeu a pena a cruz, porque agora eu estou vendo Ele sacrificar o ego, o orgulho, a vaidade. Valeu a pena morrer por Ele, porque agora Ele está morrendo para si mesmo por causa de mim. Quem está me entendendo? A cruz é sobre isso. A ceia é sobre isso. Sabe, tem coisa que você pode achar demais para você, e realmente é. Eu li uma matéria uma vez, passou no Fantástico. A mãe que foi no presídio visitar o assassino do filho, dizer para ele que ela perdoava ele e orar pela vida dele. Não sei se alguém mais aqui viu essa matéria. Se não, pesquisa no Google lá que você vai encontrar lá. Você imagina? Crente, mataram o filho dela, e ela foi no presídio, pediu para visitar ele, disse para ele que perdoava ele, e que desde o dia que tinha acontecido, que ela orava pela vida dele, e ela ia continuar orando pela vida dele. Ah, pastor, isso é demais para mim. Eu sei que é para mim também, mas não é demais para alguém que é cheio do Espírito Santo. Alguém que é cheio do Espírito Santo, não. Alguém que entendeu o quanto é pecador, o quanto foi perdoado, e é perdoado todos os dias, ele é capaz de fazer coisas que ser humano nenhum vai entender. Nunca tente entender uma escolha, uma renúncia, uma atitude de alguém cheio do Espírito Santo. Nunca tente entender, porque vai totalmente contra a natureza humana. Alguém cheio do Espírito Santo já morreu para si mesmo e vive agora para que o nome de Cristo seja glorificado. Alguém cheio do Espírito Santo não está preocupado se ele vai perder, ele não está preocupado, sabe, se ele vai sair perdendo, não. Ele está preocupado se Jesus e o reino vão sair ganhando. Quando a gente não está cheio do Espírito Santo, a gente quer
Deixa eu te falar uma coisa. Quanto mais cheio de Deus você tiver, menos razão você vai ter. Quando a gente está vazio do Espírito, a gente está cheio de razão, cheio de direitos, sabe? Perdoar vem da mesma raiz de perder, perdoar. Você pega a palavra no original, perder. Só há perdão quando há perda. Sabe, perda do orgulho, perda da soberba, perda da vaidade, às vezes perda financeira. Eu já perdi. Eu já perdi dinheiro para não perder o amigo, a ovelha. Porque se eu fosse levar para frente, ia trazer prejuízo para o reino e para o nome de Cristo. Humanamente falando, eu estava no meu direito, eu tinha toda a razão. Mas aí é que está. Jesus, ele não foi obrigado a morrer na cruz. A Bíblia diz que ele abriu mão de ser quem ele era, não levou em consideração ser igual a Deus. Veio e foi humilhado. Dificilmente você vai sofrer e ser humilhado da maneira que ele foi por você. Ele nem nos pede isso, porque ele sabe que nós não temos essa capacidade. Mas o pouco que muitas vezes ele nos pede, a gente não é capaz de fazer. Por quê? Porque a gente está se movendo na carne. E só uma vida cheia do Espírito Santo nos capacita a viver a vida que Deus tem para nós. Sabe, independente da perda que for, um cristão cheio do Espírito Santo, ele sabe que vale a pena se o nome de Jesus for glorificado, se o reino de Deus for edificado. A gente precisa aprender a ganhar perdendo. A gente precisa aprender a subir descendo. A gente precisa aprender a crescer diminuindo. A gente precisa aprender a aparecer desaparecendo. Para você ver o quê? O poder de Deus se aperfeiçoando e o nome dele sendo glorificado. O projeto de Deus não é para salvar apenas os que você gosta. O projeto de Deus é o evangelho todo para o homem todo e para o mundo todo. Até para aqueles que a gente não gostaria. Eu lembro que o pastor Lorival lá de Belém, o pessoal do louvor pode subir. O pessoal lá de Belém, o pastor lá de Belém, um amigo meu, na pandemia ele perdeu muitos membros, até porque ele tem 8.000 membros. E eu tive com ele logo depois da pandemia, e a gente conversando sobre as pessoas que morreram. Ele falou assim, pô Marquinhos, o paraense chia, né? Pô Marquinhos, Deus levou uns discípulos muito preciosos para mim. Quando eu chegar no céu, eu vou perguntar para Deus, por que Deus não me pediu uma opinião? Eu tinha uma lista aqui para dar para ele levar. Eu tinha uma lista aqui que ele podia levar. E ele não levou, ele levou discípulos tão preciosos. Sabe? Que às vezes essa é a nossa natureza humana. É lógico que ele estava brincando. Mas se dependesse da gente, se depender de nós só vamos amar quem nos ama, nós só vamos orar por quem nós gostamos, nós só vamos fazer a nossa vontade. Mas quando nós somos cheios do Espírito Santo, se tem uma coisa que não importa mais para nós, é a nossa vontade. A Bíblia diz que um cristão cheio do Espírito Santo, ele já morreu para si mesmo, sim ou não? Quem aqui já cantou que já morreu para si mesmo? O batismo, o que simboliza um batismo? A morte para a sua vida e a ressurreição para viver a vida de Cristo. Aí eu te pergunto, o morto tem vontade? Você já viu um morto lá na pedra? Ah, vamos lá, vamos levar para a funerária São João Batista. Aí o morto, não, pá, peraí. Leva lá para a Morada da Paz, pô, eu mereço, né? Não, tá bom, vai para a Morada da Paz. Chega lá, vai escolher o caixão lá. Esse aqui tá bom, cara. Não, pô, peraí, bicho. Você já viu o morto tem vontade? O morto escolhe alguma coisa? Não. Sabe qual é o problema? É que enquanto você não morrer para você mesmo, você nunca vai ser cheio do Espírito Santo. E a minha oração é que Deus levante nesse lugar uma igreja que esteja disposta a morrer todos os dias para si mesmo, para que possamos ser cheios do poder do Espírito Santo e assim testemunharmos, darmos um bom testemunho do caráter, do poder e da salvação de Cristo através da nossa vida.
Fica de pé em nome de Jesus.